Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Abra comigo a Sagrada Escritura. Dessa feita, nós vamos ler dos versos 21 até o versículo 28. Vamos dar continuidade à nossa série de sermões neste Santo Evangelho. Tem sido tão abençoador nossas vidas, temos aprendido tanto da parte do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 21 ao verso 28. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus em sua Bíblia. Diz-nos assim, palavra do Senhor. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Amém. Graças damos ao Senhor por sua palavra bendita, pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a prendermos os teus pés essa noite, mais uma vez, no poder do Espírito Santo. Cremos no poder do Espírito Santo, Pai, e sabemos que sem Ti nada podemos fazer, por isso, no nome do Teu Filho, assim Te oramos. Fala o coração da Tua igreja, fala o coração daqueles que ainda não Te conhecem, trazendo salvação, arrependimento, e seja o Teu nome glorificado mais uma vez, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bem, irmãos, depois da vocação dos discípulos, texto que nós consideramos nossa última prédica, do verso 16 ao verso 20, nós temos aqui no relato de Marcos, do evangelista, Santo Evangelho, a primeira demonstração, podemos dizer assim, de acordo com o registro de Marcos, o primeiro embate de Cristo, quando, podemos dizer, observamos a publicidade do seu ministério. Lembra que João Batista é preso, o texto nos diz isso no versículo 14, do capítulo 1, e o Senhor Jesus foi para a Galileia, e ele foi anunciando o Evangelho de Deus, como nós vimos, anunciando que o tempo estava cumprido, o reino de Deus estava próximo, conclamando os homens ao arrependimento. Então ele chama discípulos para si, e nós vemos a reação, de fato, como se dá o chamado do Evangelho na vida daqueles a quem o Senhor assim quer chamar de forma eficaz. Marcos vai nos apresentar aqui, nesse momento, a manifestação do reino através da pregação do Mestre, e agora nós vamos ver as reações à pregação do Senhor. O que acontece quando Cristo começa a pregar o Evangelho? E nós vemos aqui, interessante, que primeiro, considerarmos aqui introdutoriamente, o Senhor mantém a rotina da sua vida, indo à sinagoga e ensinando a palavra de Deus. Ele vai até a sinagoga num dia de sábado, o texto nos fala na cidade de Cafarnaum, e ele então começa a falar da palavra de Deus, a ensinar. E claro, embora Marcos não nos relate o conteúdo do ensino, mas nos versos anteriores nós vemos que o teor estava alinhado, cremos assim, com o verso 15, do Senhor anunciando o reino de Deus, a proximidade do reino, a necessidade do arrependimento, isso claro, nas profecias, enfim, nos livros que existiam nas sinagogas, pregando a palavra do Senhor. O que acontece é que, quando o Senhor começa a pregar,
nós temos uma reação muito interessante aqui, uma admiração toma conta das pessoas ali naquele lugar. O texto sagrado nos diz, no versículo número 22, que as pessoas se maravilhavam ao ouvir Jesus ensinando, ao ouvir Jesus pregando. E isso é tão enfatizado por Marcos, que ainda no versículo 27, o texto nos fala da admiração ainda das pessoas que se encontravam na sinagoga, nos arredores ali. Todos se admiravam e ficavam questionando, não é, entre si. Que é isso? O que está acontecendo? Quem é esse homem? Que doutrina é essa? Que autoridade é essa? De fato, nós vemos aqui no verso número 28, correr célere a fama de Jesus em todas as direções e por todas a circunvizinhança da Galileia. A ponto de nós observarmos aqui, no versículo número 33, porque nós temos um relato aqui de um dia típico, vamos dizer, alguns comentaristas até colocam assim, 24 horas com Jesus. E aqui nós vemos do começo, ele pregando a palavra na sinagoga, até o pôr do sol. E na conclusão, o texto diz, no verso 38, toda a cidade estava à porta da casa onde Jesus se encontrava. Então foi realmente um acontecimento, a manifestação do Senhor trouxe um impacto único, né? Às vezes a gente vê as pessoas dizem, vamos impactar a cidade, uma ação de evangelismo, né? De fato, Jesus impactou, apenas abrindo a sua boca, foi aqui o impacto a Cafarnaum, né? Cafarnaum foi impactada, né? Com aquele ensinamento e com aquela autoridade. E eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para algo muito interessante que pode passar desapercebido à primeira vista. É que nós temos aqui uma admiração pela pregação do Evangelho, pelo ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria de observar com os irmãos que essa é uma admiração descompromissada. E isso é muito interessante, porque geralmente quando nós pensamos na manifestação de Cristo, na pregação do Evangelho, no seu poder, na sua singularidade, isso para nós deveria, vamos dizer, resultar em muitas adesões, em muitas conversões, em muitas pessoas dizendo, seguirei esse homem. E de fato isso acontecia, porém de uma forma muito superficial. Isso por um lado é consolador para nós como crentes, porque sabemos que a obra da regeneração ela é sobrenatural, e que, como diz o Evangelho, muitos são chamados, como é que diz o restante do versículo? Mas poucos são escolhidos. E nós podemos ver aqui que a pessoa de Cristo, de fato, ela trouxe um impacto na história humana. E o Evangelho destaca isso. Cristo se apresentando publicamente, ele impacta Cafarnaum. E ele não só impacta Cafarnaum, nós vemos no seu nascimento, no anúncio do seu nascimento, acontecem impactos tremendos. O próprio fato, quando ele nasce, os anjos cantando no céu, o impacto sobre a vida dos pastores. Ou seja, Cristo vem para mudar a história. E ele traz esse impacto sobre a cidade de Cafarnaum. E nós vemos isso, claro, no decorrer de toda a história. Quando aqui o Senhor esteve, a admiração foi intensa. E desde então, a pessoa do Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, tem sido causa de controvérsia. E é isso que eu quero chamar a atenção em primeiro lugar para os irmãos essa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 1, isso foi profetizado por Simeão, né? Quando ele toma a criança nos braços. Evangelho de Lucas, deixa eu ver se é o capítulo 2, perdão. Lucas, capítulo 2. O texto sagrado nos diz que quando Simeão tomou o menino nos seus braços, olha o que está escrito no verso 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de quê? De contradição. Interessante isso. Quando nós pensamos no Evangelho, né, hoje em dia, no contexto de um Evangelho apresentado de forma açucarada, mais coach, né, nós vemos aqui que de fato a figura de Cristo traz uma admiração. Ele é levantado para ruínas de algum, o texto diz aqui, para a ruína, ele fala,
levantamento de muitos e para a ruína de outros, né? Isso então mostra para nós o que está acontecendo também ali em Cafarnaum. Era comum as multidões seguirem o Senhor e se admirarem com Ele. Pregação do Evangelho sempre traz admiração. Eu digo isso como cristão, como crente, como pastor, como pregador, já ouvi muitas vezes pessoas, já ouvi muitas vezes as pessoas admiradas com a pregação, admiradas com o ensino de Cristo. Mas isso não implica necessariamente em transformação, em salvação. Evangelho de João, capítulo 2, eu quero mostrar para os irmãos alguns textos, para explicar para os irmãos em seguida, por que nós chegamos a essa conclusão. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23. O texto nos diz, após o milagre realizado pelo Senhor em Caná da Galileia e a purificação do templo, o texto sagrado nos diz em João 2, 23, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Percebam aqui, esse texto também é muito forte. O texto diz que muitos viram os sinais e creram no seu nome. Ele está pregando em Cafarnaum, ele expulsa um demônio e as pessoas se admiram dele. Mas veja como João prossegue. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele sabia que muitas pessoas iriam aplaudi-lo, que muitas pessoas iriam se admirar com ele, mas que de fato não se arrependeriam dos seus pecados. E é o que está acontecendo em Cafarnaum. Por um lado, isso não é de todo negativo, né? A divulgação, o conhecimento acerca de Cristo. Às vezes, quando a gente fala dessa questão hoje, do fenômeno das redes sociais, da mídia, dos muitos pregadores, vamos falar mais sobre isso ainda à frente, do muito acesso à teologia, à pregação, à internet. As pessoas dizem, mas o senhor é contra isso? Não é bom que isso aconteça? Não, isso não é de todo negativo. Porém, nós sabemos que a maioria de tal movimentação carece de profundidade, de um relacionamento autêntico com o Redentor. Não é só o fato daquilo lhe impactar. É por isso que essas cruzadas, há muitos anos atrás, fizeram muito sucesso. Pregadores famosos mundialmente, os irmãos conhecem. Passavam por um lugar, enchiam uma praça, enchiam um estádio, impactavam aquela cidade e iam embora. E os frutos, poucos eram considerados de fato, com caráter de permanência. Evangelho de João, capítulo 6, o Senhor Jesus estava acostumado com isso. Ele sabia, lembra que João fala, ele sabia o que era a natureza humana. Jesus não se empolgava com os tapinhas nas costas e com os compartilhamentos ou as curtidas, enfim, não sei como hoje já estão chamando aí. Evangelho de João, capítulo 6, acontece algo interessante, eu não tenho como tratar todo o capítulo, mas existe um grupo de pessoas que segue Jesus por onde ele vai. Você pode dizer, essas pessoas são fiéis, né? Cabas crente, né? Caba bom. Só que olha o que está escrito no versículo 26. Jesus fala, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Versículo 60, na conclusão já do capítulo, veja, a partir do versículo 60, o discurso do Senhor, ele fala de comer a carne dele, de beber o seu sangue, a obra de Deus, o que é que a gente faz, o que é que a gente pode fazer? Diga aí, Jesus, o que é que a gente pode fazer por você? E Jesus falou, a obra de Deus é que vocês creram no Filho do Homem. Não tem mistério. Mas as pessoas estavam tomadas por aquilo, no afã, a multiplicação dos pães, dos peixes. O expulsar de um demônio na sinagoga em Cafarnaum e muitas outras curas que vão acontecer, isso vai atrair muitas multidões, e até hoje Cristo atrai multidões. Olha o que diz no versículo 60 de João capítulo 6, diz assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura este discurso, quem o pode ouvir?
Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? O discurso é duro. A gente esperava que, por a gente estar aqui te seguindo, é de barco, é a pé, é de todo jeito, acompanhando tuas lives, acompanhando aí, compartilhando. A gente pensava que tu ia valorizar isso, mas o Senhor está dizendo palavras duras com a gente. É porque Jesus sabia que a palavra os escandalizava. Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Olha o versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim pelo Pai se não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Percebam, discípulos. Nós não estamos falando aqui de um visitante. Nós estamos falando de pessoas que eram discípulos, batizadas, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Isso era um dia mais duro para o Senhor, né? Não estava tendo uma palavra, vamos dizer assim, não vá, fique aqui. Não, ele quer ir embora também. Pedro então respondeu: para onde iremos, Senhor, pois só tu tens as palavras da vida. O fato, irmãos, é que isso foi sempre uma constante no ministério do Senhor. A admiração, a comparação, a percepção da pregação, singularidade da pregação, que beleza, que autoridade, que voz, que ensino, que conhecimento. No Evangelho de Mateus capítulo 11, e aí eu quero arrematar com esse versículo, né? Com esse capítulo. Por que nós consideramos esse contexto dessa forma também em Cafarnaum? Sendo o primeiro lugar que Cristo prega, pelo menos o primeiro relato de Marcos, ele apresenta para nós um quadro interessante das reações à pregação do Evangelho. E a admiração, nós poderíamos dizer: gente, tem tanta gente se admirando, que bom. Vamos começar a congregação aqui, primeira igreja batista da sinagoga de Cafarnaum. Olha aí, já tem muita gente aqui se admirando. Jesus não faz isso. Evangelho de Mateus capítulo 11, veja, está escrito no versículo 20: passou então Jesus a increpar, ou seja, a lançar em rosto, as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem o quê? Arrependido. E ele fala então de Corazim, de Betsaida, e veja no versículo de número 23, o que é que está escrito? Tu o quê? Cafarnaum. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria permanecido até o dia de hoje. Cafarnaum se admirou, mas Cafarnaum não adorou. Cristo lhe causa admiração? Isso é positivo. Que bom. Ele não é uma pessoa comum. Ele é o Filho de Deus. É o Verbo que se fez carne. Mas é só isso. Você é uma pessoa que diz: que pregação, que ensino, que mensagem, que conhecimento, que verdade. Nada se compara ao Evangelho, e continua com a mesma vida. As falas do Senhor são interessantes a você, mas de fato existe um compromisso autêntico do seu coração com Ele? Ou você apenas é mais um na multidão que em breve passará? Essa reação ao Evangelho, ela é muito atual. Eu falo para os irmãos isso, não é discurso, não é demagogia, é o fato de entender a grandeza do Evangelho e rogar ao Senhor que nós continuemos de fato amando a Cristo por quem Ele é,
seguindo os seus passos, amando sua palavra, nos reconhecendo pecadores, nos arrependendo, porque não é simplesmente a questão de um impacto, de nos admirarmos com o ensino, com as pregações do Evangelho, se isso não trouxer contrição e arrependimento aos nossos corações. O texto de Marcos diz que eles se admiravam, o texto de Marcos diz que eles ficavam comparando os ensinamentos, mas não afirma que eles se arrependeram. De fato, Jesus diz que Cafarnaum não se arrependeu. Evangelho de Marcos, volta comigo, percebe que essa é uma reação dos que habitam em Cafarnaum. E existe aqui uma reação também muito curiosa, que chega a ser assustadora. Veja, o texto diz de Marcos capítulo 1, volta comigo, versículo 21. Ele entrou em Cafarnaum, foi no sábado, ali logo no sábado, ensinar na sinagoga. Então as pessoas se maravilhavam da sua doutrina, né? Porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Versículo 23, olha quem foi que chegou para o culto. Coisa curiosa, né? Não tardou que aparecesse na sinagoga o diabo. Que coisa, né? Quem veio para o culto? O diabo. Quem ouviu a pregação, o ensino e foi lá checar, foi lá conferir, um homem possesso de um espírito imundo. E aí nós vemos como é interessante também, veja a dinâmica da pregação. Aqui nós poderíamos destacar tantas coisas, mas a gente caminha por uma linha de pensamento no texto, claro. Mas veja como a pregação ela é algo ao qual o diabo está atento. E lembra quando o Senhor fala em Mateus capítulo 13, que o semeador sai a semear, e uma parte da semente cai aonde? Na beira do caminho. E as aves do céu vêm o quê? Comem. Ele diz que isso é quem? Satanás. Fica atento à pregação. Quem não está atento, quem não está ouvindo, o diabo vem e rouba a palavra que você está ouvindo. Ele chegou logo aqui, marcando presença. O diabo, dia de sábado, fiel, né? Na sinagoga. E é interessante nós observarmos aqui, na fala desse espírito imundo, convicções teológicas dos demônios. E existe precisão na sua fala. Marcos registra a fala do espírito imundo. Veja no versículo 24, ele diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, bem sei quem és. Eu sei quem tu és, o diabo diz. Tu és o santo de Deus. Olha só, que coisa. E aqui, eu observo aqui, nessa fala, né, existe aqui uma tentativa de depreciar Cristo pelo demônio, misturado com uma suposta bajulação. Quando ele fala Jesus Nazareno, ele já quer desacreditá-lo, porque Jesus, o Messias, vem de Belém. Embora Jesus tivesse crescido em Nazaré. Lembra que quando Filipe vai chamar Natanael, Natanael diz assim: pode vir alguma coisa boa de onde? De Nazaré. Então quando o diabo fala, dizendo a origem de Cristo, de onde ele vem, ele está querendo dizer: não ouçam ele, porque de Nazaré não vem nada de bom. Mas ao mesmo tempo ele é vencido pelo poder do Senhor a dizer verdades precisas. Embora também fosse verdade que ele viesse de Nazaré. Que a sua intenção, claro, era uma intenção mesquinha, né, má, de trazer opróbrio sobre o Senhor Jesus. Mas o fato é que ele diz aqui, ele afirma três verdades aqui, três coisas precisas na sua teologia. Então veja a teologia sistemática de Satanás em resumo. Em primeiro lugar, ele diz aqui: que temos nós contigo. De fato não existe comunhão da luz com as trevas. O próprio Senhor Jesus, ele vai afirmar isso se valendo de uma fala, vamos dizer, parecida com essa. Olha João capítulo 14, abre comigo a escritura. Evangelho de João capítulo 14, verso número 30. Evangelho de João 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, Jesus fala, porque aí vem o príncipe do mundo, ele está falando do diabo, e Jesus diz: e ele nada tem em mim. No começo ele diz: eu não tenho nada contigo. E Jesus afirma no final: nem eu tenho nada com ele. Está certíssimo isso.
Essa expressão é uma expressão idiomática, usada no contexto hebraico, uma pessoa a quem você não quer ter conversa, ou com quem você não tem familiaridade ou antagonismo, que tenha contigo. Um aborrecimento. Mas revela essa precisão do antagonismo da luz com as trevas, de que de fato Cristo é o Senhor, é a luz, e o diabo é a mentira, as trevas. Em segundo lugar, nós vemos uma noção impressionante, uma percepção impressionante do espírito imundo, da escatologia e do poder de Cristo. Veja, Marcos capítulo 1, ele diz: vieste para perder-nos. Eu lembro, um professor meu no seminário, ele escreveu um artigo, o nome do artigo era o Evangelho pregado pelos demônios. Cristo os calava, mas eles anunciavam verdades que eles tinham que se dobrar ao Deus verdadeiro. O fato é que ele entende que Cristo é o juiz, ele entende que Cristo é todo-poderoso, e entende que a vinda de Cristo é o fim de todas as coisas. Ou seja, o diabo tem mais, vamos dizer, tem uma escatologia mais apurada do que muitas pessoas, né? Apocalipse capítulo 12, veja como isso está em harmonia com o chefe dos demônios, né? O próprio diabo. Quando o texto sagrado nos diz em Apocalipse 12, versículo 12. Apocalipse 12 e 12. Por isso festejai os céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que o quê? Pouco tempo lhe resta. Então vieste perder-nos, pouco tempo nos resta. E uma percepção também única da santidade. A expressão que o diabo utiliza, ele diz: sei quem és, bem sei quem és. Tu és o santo de Deus, tu és o consagrado de Deus, por excelência. Lembra de Atos 16, 17? Quando Paulo vai caminhando, uma jovem com espírito também imundo, ela diz algo parecido. Quando ela fala assim, seguindo a Paulo, Atos 16, 17, o espírito, usando aquela jovem, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Porém, irmãos, nada disso resultava da parte dos demônios em amor ou obediência. Saber teologia e se admirar das verdades aprendidas são dois passos interessantes. Veja, nós temos uma multidão que se admira e nós temos um demônio teólogo. Eu pergunto, admiração é em si, ou seja, de toda equivocada? Não. Teologia equivocada? Não. São passos interessantes, mas incompletos, se não forem acompanhados de fé em obediência, ou seja, em amor. Tiago capítulo 2, veja, Tiago, eu creio que ele sintetiza bem o que aconteceu com o seu irmão aqui, né? Tiago capítulo 2, versículo 19. Onde ele nos diz assim: crês tu que Deus é um só? Tiago diz então: fazes bem. Até os demônios creem e o quê? E tremem. Então, percebam, nesse contexto aqui, é duro dizer isso e considerar isso. Mas os demônios têm uma percepção maior de quem Cristo é, crendo em quem Ele é e tremendo ante ao fato de quem Ele é. Enquanto os homens apenas o quê? Se admiravam. Os demônios foram um passo além de muitos nas multidões que acompanhavam a Cristo. Que coisa terrível. Mas mesmo assim, não é o suficiente se não houver obediência ao Cristo de Deus. Por essa razão, o Senhor fala, né? O Senhor repreende, calando. A ideia é como se fosse amordaçando ele. Cala-te. Irmãos, eu venho batendo nessa tecla. E eu creio que é Deus nos ensinando quanto a isso. Quem tem ouvido os ouça que o Espírito diz às igrejas. É preocupante. Eu considero preocupante o cenário nacional e internacional do mundo evangélico. Eu não vibro com o que eu estou vendo. Já faz alguns anos que eu venho falando isso nesse púlpito aqui.
Nós vivemos numa era de muito conhecimento, de muita precisão teológica, mas de pouco testemunho do poder do Espírito Santo em amor. São muitos os livros escritos, são muitos os preletores famosos, são muitos os canais nas redes sociais, são muitos os cursos de teologia, mas poucos são os que ardem amor ao Filho de Deus no poder do Espírito Santo. Virou comércio. E o santo apóstolo diz: farão comércio de vós. E a gente acha que isso está atrelado, né? É muito fácil atrelar isso à teologia da prosperidade. Há muito tempo, as igrejas tradicionais e muitos reformados abraçaram a teologia da prosperidade. No que concerne o quê? Isso virou algo apenas técnico. Isso virou algo apenas de precisão teológica, de preciosismo. Irmãos, são tantos pareceres, são tantas opiniões emitidas, é tanto conteúdo produzido. Semana passada, eu fui ao centro, estava com minha esposa, e eu já tinha visto esse livro. Não vou dizer que o livro, depois eu posso dizer em particular a alguém. É um livro bom. E me chamou a atenção. Eu tinha visto, a minha esposa, esse livro, ela falou: meu filho, acho que esse livro é bom e tal. Ela conhecia também. É uma autora. Aí eu deixei lá, não levei. Depois, às vezes eu fico maturando um livro, a ideia. Aí quando a gente voltou, eu falei para ela: eu vou levar o livro. Sabe por que eu vou levar o livro? Eu falei para ela: porque eu conheço apenas 3 livros dessa autora. Vocês estão entendendo? Eu conheço apenas 3 livros dessa autora. Acho que talvez tenha 4 ou 5 em inglês. Mas é assim uma enxurrada de produção. Certa feita eu cheguei para um pastor desses famosos, no centro da cidade, eu trabalhava, meados dos anos 2000, já era famoso. Livro, a cada 2 meses, a cada 3 meses, enfim, até menos. E eu perguntei: como é que o senhor produz livros com essa velocidade? Não, eu otimizo meu tempo, eu escrevo no avião, eu escrevo num quarto de hotel. Eu disse: meu Deus, para você ponderar, você maturar, compreender as verdades, abençoar a igreja. Para onde nós estamos indo? Preciosismo teológico, técnicas, muitos nomes famosos, muito conhecimento. Recebo e-mails constantemente no meu celular de oferecimento de curso. Aprenda a pregar o que você não pregou, aprenda a pregar e despregar o que você pregou e que você está pregando de novo. Aprenda grego, aprenda hebraico, aprenda aramaico, aprenda indo e voltando e indo, de repente você está falando chinês. É assim. Isso é preocupante. Não é assim que eu vejo a realidade do Evangelho, do alcance, da graça, da transformação, do tempo, da maturação, do conhecimento de Cristo. Nós temos aqui na passagem de Marcos capítulo 1, pessoas admiradas, e nós temos demônios precisos na sua teologia, mas Jesus, com nada disso se importa, ele de fato repreende e não deixa com que isso chame atenção para o seu ministério. Evangelho de Marcos capítulo 1, uma nota positiva aqui, né? Pastor, você está falando aí, tem alguma coisa nesse texto que a gente possa, né, também, além, claro, de aprender pelo negativo, também temos sim como aprender pelo positivo. A doutrina, irmãos, de fato que Marcos quer destacar, é que embora essas pessoas tenham sido superficiais na sua apreensão da verdade, embora os demônios ali tenham chegado, impactados também por aquilo e falado algumas verdades, o que nós precisamos entender é o método de Cristo aqui. E isso aqui me chama a atenção na leitura, nas entrelinhas aqui, da simplicidade. O texto diz no verso 21, depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Ele vai para aquilo que é o status quo, aquilo que acontece normalmente. Estão entendendo? O arroz com feijão da vida religiosa de Israel. O que é que se faz no sábado? Usando o nosso contexto, vamos ao nosso linguajar, vamos para a igreja. Vamos para a igreja, sinagoga. Fazer o quê? Ouvir os ensinamentos. Ouvir a palavra. Isso é a vida comum. Agora veja, o texto nos diz, essa verdade salta aos nossos olhos,
o poder, a graça e a autoridade que acompanham o ensino do nosso mestre. O texto diz que ele se maravilhava com a sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Deixei para ler essa parte agora. Ele não ensinava como os escribas, que apenas repetiam os ensinos de outros rabinos, uma espécie de ensino repetitivo, mecânico, que servia mais para projetar o ego dos mestres daqueles dias. A gente não se admira com isso, né? Fulano sabe teologia, fulano tem na ponta da língua, fulano sabe repetir isso, fulano sabe isso, sabe aquilo outro. Isso era o método dos escribas. Multidões, as pessoas iam para a sinagoga e ficavam ouvindo aquele ensinamento morto, árido, sem vida, com a Bíblia aberta, mas os céus fechados, com a cabeça cheia, mas o coração vazio. O Senhor falava com graça, o Senhor falava com conhecimento de causa, Ele falava de Deus para o povo, porque Ele viera de Deus. Ele falava com propriedade. A graça era visível e perceptível em todo o seu ensino. Nada, claro, os milagres comprovam o seu ensinamento, mas Ele quer chamar a atenção para o ensinamento. Palavras de vida, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. O que procede da boca de Cristo vivifica a alma do homem. Quebranta, constrange, humilha, abate, não somente, havia graça ali, havia poder ali, havia autoridade ali, o próprio Deus pregando. Evangelho de João, capítulo 7, isso é tão interessante porque os fariseus mandaram prender o Senhor. Vão lá, prender esse homem, está falando demais. Tá bom. Aí os guardas vão lá, né? Os guardas do templo. Eles voltam e não trazem o Senhor. Eles não trazem. E os fariseus já estão indignados com aquilo. Aí eles dão a resposta para as autoridades. João 7, versículo 45, voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Então dá vontade de dar uma glória a Deus, né? Jamais alguém falou como este homem. Os guardas foram desarmados pela palavra do seu poder. É diferente. É diferente. Não é apenas vibração com curiosidades teológicas. É muito importante isso, irmãos, nós compreendermos isso. Texto sagrado, separei outra referência aqui, acho que foi Atos, deixar essa aqui mais à frente. O que eu quero lembrar aqui os irmãos foi algo que eu ouvi do Dr. Martin Lloyd Jones. E isso era algo muito caro para os puritanos. Dr. Martin Lloyd Jones, quando estava de férias, ele ia para cidades que não eram conhecidas e, claro, procurava um domingo ouvir a pregação, ouvir o ensino. Ele disse que já chegou a sentar numa igreja e ouviu o pregador pregar o sermão dele, né? Ele fala sobre isso. Mas também viu coisas que o deixaram preocupado e decepcionado. E o Dr. Lloyd Jones disse algo importante. Ele disse assim, eu perdoo tudo a um pregador, ele disse. Eu perdoo tudo num pregador. Pode estar mal vestido, ele pode ter os erros dele, no contexto dele de inglês, enfim, de português, ele pode errar aí nas concordâncias, ele pode ter até algum equívoco teológico, mas tem uma coisa que eu não perdoo num pregador, o Dr. Lloyd Jones diz isso, no livro dele, Pregação e Pregadores. Um pregador tem que colocar os homens diante de Deus. Você tem que ouvir a pregação, né? Ouvir o ensino e dizer, Deus falou comigo.
Quando Moisés descia do monte, o rosto dele vinha brilhando e ele transmitia a palavra ao povo. E o povo ouvia, sabia que ele havia estado com Deus. Jesus ensinava com autoridade. Não é porque ele ganhou vários títulos. Jesus não tinha nenhum título, Jesus nunca escreveu um livro. O pessoal está dizendo, a única escrita de Jesus foi na areia, né? João 8 lá. Ele não tinha nada disso. Mas ninguém falava como ele. Atos 11, essa referência, quando o evangelho chega a Antioquia, onde pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos, acontece algo muito interessante, que eu vejo um paralelo com isso aqui. Atos 11, verso 23. Barnabé chega em Antioquia e eu sempre achei muito interessante isso. 2 fatos aqui. Primeiro, tendo ele chegado, Atos 11, 23, e vendo a graça de Deus. Como é que se vê a graça de Deus? Não é? Isso é o que eu creio que estava ali no ensino de Cristo, na fala de Cristo, a graça. Pai, as pessoas, tem alguma coisa acontecendo aqui, essas palavras estão me atravessando. Meu Deus, pessoas que apenas olhavam, caíam aos seus pés, e a graça, o poder, a autoridade. Barnabé chega em Antioquia e vê a graça de Deus, ele se alegra e exorta a todo o povo, o texto diz, que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Eu chamo a atenção para isso, versículo 24. Porque era homem bom. Que descrição linda. Cheio do Espírito Santo. E tinha muitos seguidores. Está assim aí, é? O que está escrito? E muita gente se uniu a quem? Irmãos, a pregação, o ensino, tem que agregar pessoas a Cristo. Não é o pregador. Não é o nome de ninguém. Não é a fama de ninguém. Não é a glória de ninguém. Nós vivemos hoje nessa cultura e nos tornamos tietes dela. Barnabé chegou naquele lugar, era um homem bom, era cheio do Espírito Santo, e ele sumiu, e Cristo apareceu. Nós precisamos orar por mais poder, nós precisamos orar por mais graça. Nós temos que suplicar ao Senhor que Ele ateie uma chama nesse púlpito, que possa ser percebida a autoridade do poder de Deus, de Cristo e a sua graça. Eu não lembro o nome, eu não sou muito bom os irmãos têm mais mente aí para a história. Eu lembro de um camarada que estava morrendo, né? Eu acho que eram os pré-reformadores, eles falando um para o outro, sendo queimado. Hoje nós vamos atear um fogo que vai queimar por toda a Inglaterra. Nós precisamos disso, irmãos. Dessa graça manifesta entre nós, e não apenas o destilar teologia pautada em aridez. Nós precisamos de graça, sentir Deus no nosso meio, sermos confrontados, denunciados pelo Evangelho, prostrados aos pés de Cristo, humilhados diante dele. E isso é viver no poder do Espírito Santo. Isso é perceber que Cristo está no nosso meio e Ele está fazendo algo entre nós. Tanta coisa, tanto evento, graças a Deus que isso está se dissipando. As igrejas voltarem a viver o poderoso, né, agir do Espírito no extraordinário do comum. Evangelho de Marcos, capítulo 1, volta comigo, eu quero concluir com esse ponto. Muita riqueza aqui nesse texto. Então nós vimos aqui uma reação, uma admiração descompromissada, superficial, definições teológicas não transformadoras, provindas dos próprios demônios, mas existe sim a doutrina poderosa que impacta, que transforma, que vem da boca de Cristo. O fato é que nessa sua pregação, nesse seu ensino, Cristo se manifesta, libertando os homens e desbancando as forças das trevas. Nós podemos observar nesse primeiro relato de Marcos, após a chamada dos discípulos, o estabelecimento do reino mediante a palavra. Mediante a palavra. Palavra do reino de Deus, a semente, palavra. Que liberta os homens e desbanca as forças do mal. Por isso você vai observar
Evangelho de Marcos, capítulo 1, o Senhor diz: cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Essa era a preocupação do mestre. Sinais confirmarem a mensagem. E não o extraordinário se tornar, de fato, aquilo que deve chamar nossa atenção. Muitos confundiram a sua missão e prioridade de Cristo. Por essa razão, vez por outra, ele precisava corrigir o rumo das coisas, a fim de que a prioridade não fosse confundida. Veja, Marcos capítulo 1, um relato nos mostra, ele cura a sogra de Pedro, nós vamos ver isso mais à frente. O texto sagrado diz no versículo 32 que à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Quer dizer, a fama se divulgou séria, as pessoas vinham à busca de cura, à busca de libertação. Isso é mal em si, pastor, isso é uma coisa errada? Não totalmente. Mas não quer dizer que todo mundo que foi curado, todo mundo que foi liberto, crê no Senhor, não. Versículo 33 diz que toda a cidade estava reunida à porta e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, a sua compaixão, a sua misericórdia. Mas veja o versículo de número 35 em diante. Jesus se levanta de madrugada, ele vai para um lugar deserto e ali ele vai o quê? Orar. Sempre, veja, é sempre isso. Oração e palavra. Os discípulos acordam depois e estão procurando ele diligentemente, encontram ele e diz: todos te buscam, vamos lá, vamos continuar, o negócio deu certo, Galiléia está agitado, não só Cafarnaum, tem muita gente, teu nome agora vai explodir aí. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares. Não, está todo mundo esperando. Não, vamos a outros lugares. As povoações vizinhas, a fim de que eu o quê? Pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Eu vim para pregar, Cristo está dizendo. Vim para ensinar. E essa palavra, o ensino poderoso, é que vai trazer libertação às vidas e desbancar as forças do mal. Eu creio que a harmonia com isso é o que Paulo escreve quando ele nos ensina aqui em 2 Timóteo. Abre comigo a escritura, veja como Paulo entende isso que o Senhor aqui transmite para nós. Segundo Timóteo capítulo 2, Paulo diz assim, isso aqui é muito importante. Olha a partir do versículo 23, como está dentro do contexto que a gente tem considerado. Paulo diz a Timóteo: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Repele isso. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para o quê? Instruir. Disciplinando com mansidão, aliás, instruir paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. O ensino, a pregação, trabalhada em amor, em paciência, em perseverança, no púlpito, na escola dominical, enfim, onde nós estivermos pregando a palavra, ela vai tirando os homens das trevas e transportando eles para o reino do Filho do seu amor. Um discipulado constante, libertando os homens dos laços de Satanás. Eu vim para isso, diz o Senhor. Eu vim para pregar, para ensinar. E esse ensino alcançar com profundidade a vida dos homens. O Evangelho liberta os homens e silencia a astúcia da serpente. Marcos registra isso para nós. O diabo quer teologar e o Senhor diz: cala-te. E ele livra aquele homem. Cada vez mais, irmãos, a palavra do seu poder traga libertação em nosso meio e desbanque o poder de Satanás. É isso que nós temos que considerar em nossa vida como cristãos. A reação ao Evangelho, melhor dizendo,
é determinante a todo homem. Guarde isso. Você que está ouvindo o Evangelho essa noite. Mas não apenas em admiração, porque se essa for apenas a sua reação, é uma reação complicada, perigosa. E nem também apenas em preciosismo teológico. Lembre que o diabo tinha precisão teológica. Mas a reação verdadeira ao Evangelho é aquela vida que experimenta o poder das palavras de Cristo, trazendo libertação e transformação. É assim com você? Foi assim conosco? Que o Mestre fale poderosamente, cada vez mais, nessa Assembleia de Santos, chamada Igreja Batista de Parquelândia. Amém. Senhor da glória, fala que os teus servos ouvem e que a tua palavra nos transmita graça, poder, transformação. A admiração é momentânea. Preciosismo teológico, sem amor, como nós vimos, é o que compõe o conhecimento dos demônios. O que nós queremos é sermos de fato impactados pela tua palavra, uma doutrina poderosa que nos lance aos teus pés e nos livre dos engodos de Satanás. Abençoa a tua igreja, aqui em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém.